E não é que a Vila Belmiro parece ser não só o lugar onde o raio cai várias vezes no mesmo lugar, mas sobretudo onde ele nasce. E isso não diz respeito apenas aos grandes craques que saem dali. Serve também para os seus belíssimos mantos. Você aprendeu na escola. Um ditado popular é aquela verdade que de tão incontestável vira tradição. Passada de pai para filho. Todo ano troveja na vila e outro raio cai no mesmo lugar. Piacere parlare con voi. Eu sou o Glauco Diógenes, mais conhecido como Mago, e esse é o É Quarta-feira. Aqui eu falo sobre design e esporte de um jeito que ninguém soube contar pra você até hoje. A gente vai analisar em todos os seus detalhes as malhas estrepitosas da coleção 2021-2022 do Santos Futebol Clube em parceria com a Umbro. Mas, antes de mais nada, você já sabe o que fazer. Não esquece de dar seu like, assina as notificações através do sininho, compartilha com pelo menos 5 pessoas no seu grupo de WhatsApp. Estamos chegando próximos dos 100k, vamos chegar junto, arregaça de meter a mão no like e vamos que esse ano vai ter vídeo para caramba. Foi apresentado no último dia 15 de abril de 2021 a coleção Aonde Nascem os Raios do Santos Futebol Clube em parceria com a marca inglesa Umbro. Mais uma vez, tanto a camisa número 1 quanto a camisa número 2 estão dando um show no que diz respeito ao heritage, ou seja, ancestralidade, alfaiataria bespoke, sob medida, aquela coisa que o brasileiro tanto ama, aquela pegada mais futebol inglês, mais clássica, e também sem deixar de olhar para o futuro, sem deixar de olhar para a juventude, as novas gerações, a torcida do Santos que sim se renova de uma forma bem importante, numa velocidade muito interessante, tem uma comunicação nas suas redes sociais muito potente, haja vista. A primeira coisa que já chama a atenção que é a campanha com um tratamento gráfico, com umas animações, tendo como protagonista ele, Papito Supla, que é um santista fervoroso, ultra declarado, e não por acaso ele aparece com seus cabelos esvoaçantes alvos, parecendo o Eletro, aquele personagem de quadrinhos com seus cabelos amarelos parecendo raio, exatamente como os trovões, os raios que caem no mesmo lugar santista. E um dos motivos da cor dourada estar presente é porque realmente dourado, azul, branco e preto são as cores pilares desde os primórdios e da origem do Santos, então tá tudo isso muito amarrado numa narrativa, numa contação de história dentro desse teaser de 1 minuto para lançar a camisa, muito interessante, e que o Supla interpreta um texto primoroso, muito bacana, contando que ele nasce azul, buscando o dourado, se achou no branco e se encontra no preto. Enfim, muito bacana mesmo a proposta. Depois eu vou fazer um vídeo só de react deste teaser sensacional do lançamento da camisa. Mas vamos direto à malha. Do ponto de vista de estrutura, ou seja, a modelagem da camisa, o design da camisa, é uma t-shirt cada vez mais. O foco da construção da malharia, da estrutura de desenho da camisa é voltada a essa camisa mais ajustada ao corpo do jogador, remetendo a uma camiseta em T ou a t-shirt, como é universalmente conhecida. Haja visto essas camisetas básicas que você vê por aí, então a premissa é mais ou menos a mesma. Gola careca mais afinada em relação a edições anteriores, presença do jacquard, que é onde a gente consegue ter essa estruturação dos punhos das mangas e que dá essa estabilidade, coloca a camisa meio que sob medida mesmo, ela encaixa no corpo do jogador, não fica aquela coisa da gola torta, você consegue perceber a elegância já nesses detalhes. Chama atenção essa padronagem em formato de raio, que realmente é uma tendência que já vem quase que desse triênio obedecer. Lembrando que eu já falei sobre isso aqui em outros vídeos de camisa santista, você pode conferir aqui, que é esse detalhe da camisa ter triênio. Você tem uma tendência que vem, essa curva de tendência que já tá chegando no final, e você ter as camisas estampadas, isso vocês têm visto aqui nos vídeos do É Quarta-feira, muito reproduzido na Europa, é uma moda muito forte, e eu acredito vai se encerrar esse ano. Esse é o último ano, esse último biênio 2021-2022 vai completar uma sequência de tendência que já vem de 3 anos, e a partir de 2022-2023 a gente deve ter uma novidade aí surgindo que eu ainda não consegui prever o que vai ser. Mas de fato a gente não vai ter mais essa coisa da estamparia sublimada como a gente tem no caso dos raios aqui, que ficou um efeito interessantíssimo, um degradê meio prateado, que vai dar nuances e efeitos gráficos visuais para a camiseta, que vai dar uma diferenciada, por exemplo, durante o dia, durante a noite, ou mesmo quando você estiver vendo o jogo pela televisão. Fique atento, obviamente a gente ainda não está podendo frequentar os estádios, mas com certeza no estádio o efeito visual provocado por essas estampas fatalmente iam dar uma sensação meio que como se a camisa estivesse em movimento. Isso me chamou muito a atenção. Outro detalhe bastante feliz e bastante rico da proposta da camisa tá nesse TPU, Thermoplastic Polyurethane, que é o poliuretano termoplástico. Já falei também sobre isso aqui, é como se fosse um polímero, uma borracha, aquela mesma premissa das borrachas dos carimbos, só que você consegue ter uma alta definição entre
relevos, baixo e alto relevo, e ganhos de ponto e nuances que valorizam muito o crest, o escudo, o brasão, e que dão uma gama de oportunidades de aplicabilidades muito diferenciadas se comparado com o bordado, por exemplo, ou mesmo transfer. Então, realmente, peso da peça, por mais que ela esteja leve, quando você pega a malha e vê o símbolo bem acabado com esse efeito, faz toda a diferença. A aplicação do Double Diamond também chama atenção, e aqui no caso aplicado em preto com outline em branco, super bonito, super bem encaixado, alinhado com a posição do escudo. Na parte frontal você ainda tem a aplicação do patrocinador Master, você tem uma pequena etiqueta que está alinhada quase que na base do escudo junto com o Double Diamond, e aí no barramento você tem a aplicação aqui eu achei que forçou, pesou um pouco a mão, a aplicação do segundo patrocinador secundário, que tem aqui um elemento de cor. O Santos tem muitos patrocinadores que estão sendo aplicados na camisa, você tem um exercício também de blocar toda essa gama de informações, sem contar as mangas, aqui no caso o Quicaldo aplicado em azul, que é uma das cores da paleta do Santos. Eu acredito que em preto ficaria mais interessante, mais bonito e daria destaque para a marca e legibilidade por conta da aplicação de preto sobre branco. O contraste, o olho humano consegue perceber bem, porém optou-se pela aplicação da cor original do Quicaldo, faz parte, é uma das exigências que tem que ser cumpridas. Outro detalhe que chama atenção, você vendo pela frente, mas com relação ao fundo da camisa, é no barramento esse forro também em jacquard, super chique, super bonito, em preto para dar esse efeito visual diferente, e a aplicação do selo, né, desse logotipo especial, desses selos de identificação e de marcação do período, que são os selos que fazem alusão ao Zeitgeist, ao tempo presente, nesse caso aqui da campanha Onde Nasce o Raio, tanto no barramento quanto no fundo da gola, também com acabamento em jacquard. Virando a camisa, você tem todas essas premissas que eu falei aqui replicadas na parte traseira, com a base do patrocinador Master dentro desse eixo interno aqui dos trapézios, nome do jogador e a opção da tipografia da Umbro, essa tipografia mais condensada e mais alongada que está sendo universalizada, ou seja, uma tipografia Umbro que está sendo aplicada também em outros clubes, ao contrário de edições anteriores que você tinha a tipografia customizada para cada agremiação. No barramento também é a mesma premissa, aqui no caso a aplicação monocromática, pelo menos na versão que eu vi, do patrocinador auxiliar. Cara, indo pro uniforme número 2, não tem como, eu sou realmente fascinado por essa camisa do Santos, principalmente porque me remete muito aos anos 80 e lembra também algumas camisas do Pelé já mais antigas, que é essa coisa da gola mais grudada, aqui essa gola quase que replicando o que seria uma gola cacharel, mas é uma gola careca, mais afinada. Gosto da maneira como as listras estão reproduzidas aqui, essa é a mais clássica, com as listras mais afinadas, e essa invasão das mangas em branco, que dão uma beleza muito interessante dessa fusão das duas cores principais, do negro e do branco, dentro da estrutura de criação das origens santistas. E também, obviamente, esse espaço em branco vai voltado para a aplicação também das mangas da Quicaldo, nesse caso aqui em preto. Gosto muito da maneira como é utilizado o outline, por exemplo, na marca do barramento, isso me chama muito a atenção positivamente. Eu acho que tem que ser sempre nesse outline para não ferir muito as listras, embora deve ter sido uma exigência do patrocinador Master essa aplicação nessa área de proteção, que é esse bloco branco com a aplicação do logo sobre preto. Nisso eles foram felizes também de não ter esse alto contraste e você fazer uma fusão da marca, ela tendo legibilidade e tendo o destaque necessário, porque o patrocinador é sempre bem-vindo. Porém, eu acho sempre interessante que se tenha o outline, porque neste caso específico dessa camisa, como o tecido, ele é um tecido muito tecnológico, quando o jogador está transpirando, você tem transparências. Com essa aplicação dessa base, dessa mancha, você acaba tendo uma fusão e o efeito fica estranho. Se você faz o outline, esse impacto visual fica um pouco menor, porque você tem o calçamento da letra no transfer preto sobre branco sobre a camisa. Consequentemente, você vai ter menos invasão do suor e menos transparência no tecido. Eu acho que é algo que precisa ser observado. Na parte traseira, a mesma premissa é mantida. O Santos, ao contrário de times tricolores, por ser só duas cores, quando você faz a aplicação das listras, por vezes eles usam a área de proteção, que eu sou favorável nesse caso, com o fundo preto e o número em branco em contraste. Ou, por vezes, também é feita a listra contínua e a aplicação da tipografia com contorno e outline, exatamente nesse mesmo princípio, para você conseguir manter a legibilidade. Gosto da maneira como é aplicado e as proporções tanto dos patrocinadores Master quanto do tamanho da letra e também o tamanho dos números, que você não tem perda de legibilidade
qualidade, e todo esse processo de ordenamento visual preserva e dá o peso necessário para trabalhar o manto com a dignidade que ele precisa e com a tradição que ele precisa também. Bom, então é isso, espero que você tenha curtido. Me diz aqui o que faltou eu analisar, o que você percebeu que eu não percebi, o que você acha que eu devo falar mais, o que você quer que eu fale, de que time, de que camisa, de que chuteira, de que luva, enfim, é de design no esporte que a gente fala aqui. Recusa imitações, compartilha, notifica, dá like, comenta. Bate o do Mago, até o próximo vídeo.